Olá, eu sou o Giovanni de Souza e este é o segundo trimestre de 2022 da classe de adultos, os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Lição número 2, sal da terra, luz do mundo. E você, que tipo de sal você é? Você é um sal integral, que é aquele sal íntegro, ou você é um sal grosso, que não sabe falar com as pessoas e só vive na carne? Texto áureo. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14. Verdade prática. A influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. Sim, a sociedade é influenciada pela igreja. Isso é inevitável. Agora, há de se ver também qual é o tipo da igreja, né? Qual é a igreja que está influenciando. Porque tendo em vista que ultimamente tem surgido muitas igrejas que às vezes até falam em nome de Jesus, mas na verdade, na prática, não vive o evangelho genuíno. E o mundo jamais vai ficar indiferente frente a um seguidor fiel de Jesus. Por quê? Porque vai notar a diferença. E quando o mundo nota a diferença, isso causa um impacto. Há algo muito interessante sobre a questão do sal, que nós veremos no decorrer desta lição, que trará para nós algumas lições bem preciosas. Introdução. Nesta lição enfatizaremos o papel de sal e luz que o cristão deve ter no mundo. Não basta denominar-se cristão, mas sim fazer a diferença no lugar onde vivemos. Quantas pessoas hoje se dizem cristãs? Entretanto, cresce a cada dia mais o número de pessoas que se dizem cristãs e não são. De líderes, pastores que se dizem cristãos e não são na essência. Então não basta apenas se denominar cristão, mas sim fazer a diferença. E como faz a diferença? É claro, é óbvio, sendo diferente. E como é que nós somos diferentes? Porque nós não andamos juntamente com o mundo, nós não andamos de mãos dadas com o mundo, porque nós temos amizade com Deus e não com o mundo, mesmo porque não é impossível ter amizade com os dois. O sal tempera e conserva. No grego bíblico há pelo menos, ou melhor, definição. No grego bíblico há pelo menos 4 significados para a palavra alas, substantivo neutro para sal, como tempero, como substância fertilizante para a terra arável, como substância que conserva os alimentos da deterioração, como sabedoria e graça no discurso. Vemos aqui alguns pontos cruciais. O sal como tempero. Sim, o sal, nós precisamos ser moderados em nossa vida, assim como temos que ser, como o sal tem que ser moderado nos alimentos. Por exemplo, você chega na casa de alguém, ou mesmo você, né, faz aquele arroz sem sal. Sem sal não dá, né? Não dá uma comida, o arroz ou outra comida específica. Sem sal não dá. Por outro lado, se passar do ponto, se colocar sal demais, também não dá. Então nós temos que saber temperar, saber falar com os outros, ter uma boa temperança, ter equilíbrio, ser moderados. E a moderação vai muito aqui da ideia da temperança, que é o tempero, né? Temperança. De saber falar com um e saber falar com uma outra pessoa. Mesmo, dar um exemplo aqui bem prático. Mesmo irmãos gêmeos idênticos, eles têm situações diferentes. Então, linguajar é diferente. Mesmo tendo a mesma educação, mesmo pai, mesma mãe, tudo sendo igual, mesma criação, moram na mesma casa, mas são pessoas diferentes, são pessoas distintas. Então você pode falar de uma forma mais, digamos, talvez
coloquial com uma e mais culta com a outra. Por quê? Porque são pessoas diferentes. Então nós temos que saber lidar, temos que saber falar com o pastor e com o porteiro da igreja. Então você pode ter alguma diferença no linguajar, não no trato em si, mas no linguajar, na forma de falar. Então veja que aqui há essa diferença na questão do tempero, né, da temperança, né, e também, claro, ser sempre moderado. Como substância fertilizante para a terra arável. Olha que coisa interessante, né? Como substância que conserva os alimentos da deterioração. Sim, o sal conserva. Isso é uma das tais razões pela qual Jesus falou que nós somos o sal da terra. Como sabedoria e graça no discurso. Mais uma vez, vem a ideia da sabedoria e a graça no discurso na ideia de temperança. Saber falar. E bem verdade que nós, como cristãos, devemos saber falar com um e com o outro. Estou falando aqui muito na questão espiritual do nosso segmento, mas nós também temos que saber falar com o budista, né? Com pessoas de outras religiões, o kardecista, né? O espiritismo, temos que saber falar com todo mundo. E para saber falar com todo mundo, nós temos que ter temperança, nós temos que ser moderados. A importância do sal. Essa função simboliza a vida moderada e equilibrada de modo que traz uma ideia de boa influência no crente sobre o mundo. Quando nós temos moderação, equilíbrio e sabemos falar com um e com o outro, nós conseguimos influenciar o mundo. Nós sabemos influenciar. Por quê? Porque a educação, ela cabe em qualquer lugar. Então, quando você fala de uma forma educada, moderada, as pessoas te ouvem mais, as pessoas vão respeitar mais você, vão respeitar mais o cristão, porque o cristão, ele sabe falar, ele sabe entrar e sabe sair, tem educação, tem respeito pelo próximo, tem amor pelo próximo, então ele é uma pessoa moderada, ele sabe trazer a influência, né? Ser uma boa influência como cristão. Veja que algumas vezes, né, pessoas dizem, de cristãos, de pessoas que se dizem cristãs, para ser cristão igual aquele ali, eu prefiro ficar onde eu estou mesmo. Ou seja, a pessoa, aquele crente não faz nenhuma diferença. E por que não faz diferença? Porque ele não é sal da terra, ele não tem sido sal da terra. O cristão como sal. Como cristão, devemos influenciar o mundo que se encontra em estados de podridão espiritual. O sal, ele conserva alimentos. Se a gente for colocar aqui a ideia do mundo, como a podridão que está ao mundo, é a igreja, que é o sal da terra, que tem mantido ainda, né? ainda tem uma diferença. Há uma questão muito interessante sobre o sal, que eu tenho falado aqui algumas vezes, em algumas ocasiões, que o cristão como sal, nós precisamos fazer de uma parte bastante literal. Qual é essa parte literal? Quando nós colocamos um pouco de sal na boca, nós sentimos sede imediatamente. E muito provavelmente, talvez seja essa a maior importância que Jesus disse que nós somos o sal da terra. O que é isso? Nós precisamos causar sede nas pessoas. E sede de quê? Da água da vida, que é Cristo Jesus. Então, quando você e eu somos sal integral, de fato, nós influenciamos de tal forma que as pessoas sentem sede de Deus, de Cristo, através de nós. Elas olham para a nossa vida e dizem: eu quero ser um cristão igual essa pessoa é, eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ela. Por quê? Porque causou sede nessa pessoa. Sede de quê? Sede de Cristo. Então veja que nós precisamos influenciar o mundo. No entanto, temos visto muitas das vezes cristãos e até igrejas inteiras sendo influenciadas pelo mundo. Mas isso não é assim. É a igreja que influencia o mundo e não ao contrário. Sinopse. O sal tem as funções respectivas de dar sabor e conservar os alimentos. À luz dessa imagem, somos chamados a influenciar a sociedade. Me lembro muito de um dito popular, né, que as pessoas dizem muito quando uma pessoa é sem graça, as pessoas dizem que é uma pessoa sem sal. Para você ver que a ideia
do sal, até mesmo no mundo, é usado, não é nem só no sentido espiritual, mas até o mundo, né, o mundo lá fora, quando vê uma pessoa que não tem, ela não é uma pessoa que não tem nada para agregar, as pessoas dizem que aquela pessoa é uma pessoa sem sal. A luz ilumina lugares em trevas. Conceito físico e metafórico. Assim, a lâmpada emite luz, o fogo espalha a luz, enfim, a luz ilumina tudo e, portanto, não deixa lugar para as trevas. Quando nós somos luz do mundo, nós não deixamos espaço para as trevas. Nós tiramos as trevas do lugar, né? vamos assim dizer, do lugar onde nós estamos influenciando. Por quê? Mais uma vez, vem a ideia de fazer a diferença. Quantas pessoas hoje vivem no mundo das trevas porque nós não somos luz, né? Não temos sido luz para aquela pessoa. Tendo em vista que há algumas situações, por exemplo, quando falta luz, o que acontece? Nós perdemos a nossa direção. Por quê? Porque estamos rodeados por trevas. Então nós devemos ser luz justamente para as pessoas se encontrarem. Nós precisamos ter uma palavra da parte do Senhor. Até porque a luz vai nos remitir à palavra de Deus, vai nos remitir a Cristo, vai nos levar a Deus. Por quê? Porque são pessoas, né? São seres. Deus é a própria luz. No início, lá na criação, o Senhor disse: haja luz, porque ele, sendo luz, ele não precisaria de luz. Mas por que ele disse haja luz? Para nós, né? Para que nós venhamos ver uns aos outros, ver toda a criação. Mas Deus não precisa de luz porque ele é a luz. Jesus disse também que enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então Jesus não precisa, Deus não precisa da luz, porque eles já são a luz. A palavra do Senhor também, ela é a luz, né? A luz para os meus pés, né? Então veja que desse sentido, nós temos que clarear, trazer o conhecimento. E qual o conhecimento que nós temos que trazer? Nós temos que refletir a luz de Cristo, refletir a luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através como? Através da palavra do nosso Deus. Então nós pregamos a palavra, falamos da palavra do Senhor, e essa vai clarear a visão das pessoas que estão sendo presas por Satanás e também, em alguns casos, sistemas religiosos por aí. Então nós falamos da palavra. Por quê? Porque ela é a luz. Então nós precisamos ser luz do mundo nesse sentido. O cristão como luz. Logo, a vontade de Deus é que as nossas boas obras resplandeçam como luz e sejam vistas por todos os homens, e estes glorifiquem a Deus. Quando se faz uma boa obra, as pessoas glorificam ao Senhor porque alguém fez algo extraordinário. E nós devemos ser essa pessoa que vai fazer esta obra extraordinária, essa obra boa, essa obra que vai edificar pessoas. Justamente para que essa obra venha resplandecer e as pessoas assim glorifiquem a Deus, que é o nosso Pai Celestial. Então, quando você e eu temos o discernimento de ser cristão como luz, de fato, né, refletir, ser exemplo, né, no trato, em todas as questões, veja que há uma grande diferença, as pessoas glorificam a Deus por nossa vida. Justamente porque nós temos feito a obra do Senhor, uma boa obra. E aqui não se trata necessariamente, diretamente da obra do Senhor. Quando nós praticamos algo que engrandece a Deus, mas que serve para a sociedade, por exemplo. Quando fazemos algo, vamos trazer aqui um trabalho social, por exemplo. Quando a igreja faz um trabalho social que vai edificar pessoas, vai trazer, por exemplo, um serviço de documentação, por exemplo. A igreja fez um trabalho e aquelas pessoas que não tinham documento agora têm documento através da igreja, porque a igreja conseguiu, pelas vias que se tem, fazer aquele documento. Ou também, por exemplo, cortes de cabelo, por exemplo, de pessoas, moradores de rua, por exemplo. Então você vê que há um trabalho feito pela igreja, nesse caso tanto na igreja no geral, como cada um de nós, né, uma ou outra pessoa, faz um trabalho desse, o nome do Senhor é glorificado. Então você vê que a gente está fazendo uma boa obra para a sociedade, mas ao mesmo tempo estamos engrandecendo e glorificando ao nome do Senhor.
a luz em lugares de trevas. Entretanto, é preciso atentar para esta verdade bíblica. O cristão não pode manter a sua vida como luzeiro pela própria força, mas por intermédio do Espírito Santo que o fortalece. Quantas pessoas hoje, quantos cristãos hoje estão se perdendo porque não tem luz, né? Ou melhor, eles se acham que tem. E por que não tem luz? Porque a nossa luz, essa luz não é nossa, essa luz vem de Cristo. É o Espírito Santo que nos dá. Então, quando as pessoas começam a entrar nessa questão da soberba, eu que faço, eu que aconteço, se eu não estiver presente, nada acontece lá, é que a igreja só está lá porque eu plantei a igreja e coisas do gênero, essa pessoa já está apagada faz tempo. Então, ela precisa reconhecer que é o Senhor que é a nossa luz, é o Senhor que brilha em nós, é o Espírito Santo que brilha em nós, para que nós venhamos compreender que tudo é para o Senhor, que nós com a nossa própria força nós não conseguimos fazer nada, nós não devemos entrar nesse sentido de querer manter a nossa própria luz, porque nós somos incapazes disso, somos tão incapazes que nem mesmo sabemos que dia que morreremos. Por quê? Porque tudo está na mão do Senhor, é o Senhor quem sabe. Se nós tivéssemos luz própria, até isso nós saberíamos. Então veja que tudo é para o Senhor, tudo está nas mãos do Senhor. Então nós devemos dar glória somente a Ele e reconhecer que o Senhor é a nossa luz, é Cristo que brilha em nós, é o Espírito Santo que brilha em nós. Sinopse: a luz ilumina um ambiente em trevas. À luz dessa imagem somos convidados a fazer com que, por meio de um sincero testemunho, as nossas boas obras sejam vistas pelos homens e estes glorifiquem a Deus. Discípulos que influenciam, sendo sal. O sal não aparece, pois atua de maneira oculta e silenciosa. Essa referência nos ensina que antes de testemunharmos publicamente, é preciso renovar o homem interior. Quantas pessoas hoje parece que não entenderam bem esse negócio, né? Como diz no mundo, né? Chegou agora e já quer sentar na janela. Pois bem, o sal, ele é invisível depois que se põe no alimento. Não dá para saber onde ele está. E há algumas questões do sal, por exemplo, que no sentido literal, quando você vai ao supermercado, por exemplo, comprar sal, você já viu que o sal está sempre no lugar embaixo? Ele está sempre escondido, né? As pessoas procuram o sal, porque o sal nunca está num lugar de destaque. E quantos cristãos hoje estão querendo lugar de destaque? Estão querendo crescer, ser mais do que os outros. Mas na verdade o cristão que é sal, ele está sempre escondido no sentido de não se exibir. Ele faz as coisas, mas ele faz toda a diferença na igreja, por exemplo, na sociedade, mas ele nunca se aparece, nunca quer aparecer. Esse é o verdadeiro cristão, esse é o verdadeiro crente sal, né? O sal integral. Então veja que quantas pessoas hoje querem aparecer sem mudar o seu interior, sem mudar o seu caráter. Não adianta tentar parecer o que não é. Um dia as pessoas percebem, na verdade as pessoas percebem no dia a dia, porque quando o nosso comportamento fala muito sobre o que nós somos e o que nós não somos. Portanto, as pessoas não ficam tentando enganar as pessoas, porque não acontece. Porque na verdade, depois que nós aceitamos a Cristo como Salvador e Cristo transforma o nosso caráter, aí sim nós podemos falar publicamente, aí sim nós teremos ousadia, teremos autoridade para falar, mas enquanto nós estivermos somente de aparência, nada acontecerá, porque o Evangelho de Jesus não é um evangelho de aparência, e sim de essência. Então nós temos que ter o sal como essência. Sendo luz, como luz, o cristão deve brilhar na família, na escola ou na universidade, no trabalho e em toda a sociedade. Os seguidores de Jesus não podem se esconder. É muito interessante, alguns cristãos parecem mais aquele 007, né? Ninguém sabe onde ele está, ele esconde, é uma beleza, ninguém sabe que o cabra é cristão. Por quê? Porque ele não tem essência, ele não tem luz. Por que ele não tem luz? Porque ele não busca ao Senhor, ele só vive de aparência.
Então, muitas das vezes, tem alguns casos que as pessoas fazem questão de se esconder, não querem demonstrar que é cristão, não levam a Bíblia, por exemplo, num lugar público, não fala de Deus publicamente, tem receio das pessoas, o que as pessoas vão achar, vão pensar de mim, achando que eu sou um cristão, de isso e aquilo, será que eu serei perseguido por conta disso e daquilo? Então, perdem a essência. Por quê? Porque nós, como luz, nós devemos brilhar no meio da nossa família, principalmente da nossa família, e claro, até porque a família está convivendo conosco, então a família sabe o que é o que não é, né? Muitas das vezes, por exemplo, principalmente pastores, obreiros de modo em geral, cristão de modo geral, aquela pessoa que é membro do corpo de Cristo, aqui no sentido de homem, ele glorifica o Senhor na igreja, dá glórias ao Senhor na igreja, às vezes até dirige bem um conjunto, ou ensina bem, ou é um grande pregador, mas quando chega em casa espanca a esposa. Aí não dá. Por que não dá? Porque a Bíblia diz que aquele que não cuida da família é pior do que o infiel e negou a fé. E Deus odeia a violência. Ou seja, uma pessoa que está espancando a esposa em casa, pode ter certeza, naquele grande dia, não irá para o céu, irá para a perdição eterna. Há pessoas que querem até se esconder disso ou daquilo, acham que não, mas sim, porque Deus não vai ter o culpado como inocente. E infelizmente, vemos esse tipo de acontecimento nas igrejas de Cristo. Por outro lado, também tem aquela esposa que sofre essa questão do esposo, mas não denuncia. Então tem que denunciar. E tem alguns casos também que a esposa fala para o pastor e o pastor é negligente e manda a esposa ir orar. Não tem que orar, tem que denunciar o caso à polícia. Então veja que temos que ser luz, principalmente na nossa família, que é a nossa família que convive. É a nossa família que sabe quem é quem. A pessoa pode até se esconder lá fora, na sociedade, no trabalho, na universidade, mas dentro de casa, os filhos sabem quem é quem. A esposa sabe quem é quem. Ou em alguns casos, o esposo também sabe que a esposa não é aquilo que ela aparenta ser. Então veja que nós temos que ser luz em todos os lugares. A influência cristã. Paulo disse que temos um tesouro em vasos de barro. Esse tesouro é a verdade do Evangelho. Nós devemos portá-la com bandeira num mundo que inteiramente jaz no maligno. Como temos a verdade? Qual é a verdade que temos? A verdade do Evangelho. Mas será que nós temos colocado ela, temos que de fato levantado esta bandeira de verdade? Não falar na igreja, né? Não é uma questão de pregar na igreja, ensinar na igreja. Aqui o que eu digo é, se nós temos uma influência cristã, se nós realmente estamos influenciando o mundo, ou seja, se nós estamos colocando o Evangelho como bandeira, é a nossa prioridade. Pregar o Evangelho no mundo é a nossa prioridade, é isso que eu estou dizendo, isso que é o ponto. Será que nós verdadeiramente estamos levando a palavra para o mundo que jaz no maligno? Ou nós somos apenas as pessoas que pregam na igreja, ensinam na igreja, mas lá fora parece um 007. Ninguém sabe que o cara é cristão, aí não dá. Nós, como cristãos, ou seja, como pequeno Cristo, né? Nós, como seguidores do Senhor Jesus, nós devemos fazer o que ele fazia. E qual era o ofício de Jesus? Jesus disse certa vez, me convém tratar dos negócios do meu Pai. Então o Senhor Jesus era obediente a Deus, ao seu Pai. Então nós devemos fazer o mesmo, ser obediente a Cristo, fazer o que Cristo fazia e não fazer o que Cristo não faria. Então veja aqui, nós precisamos levantar a bandeira do Evangelho nas condução, nos pontos de ônibus, onde nós pudermos falar, nós devemos falar abertamente. Em alguns casos, por exemplo, hoje em dia vemos a explosão, né, das redes sociais e pessoas cristãs que não postam nada, absolutamente nada em suas redes sociais no que diz tocante ao Evangelho, mas põe todas as outras coisas que ele gosta. Até o alimento que ele está fazendo, ele posta lá, em alguns casos, meninas principalmente, coisas da academia,
você não deve fazer tal coisa, né? Porque quando uma jovem, ou até mesmo um jovem, posta algo que está na academia com aquelas roupas indecentes, não é algo para o cristão fazer. Entretanto, quando chega uma questão do evangelho essa pessoa não quer falar, aí não dá, não levanta a bandeira, e nós precisamos levantar a bandeira, de fato, levar o evangelho. Sinopse: os cristãos são chamados a influenciar o mundo em que vivemos, pois somos sal e luz. Conclusão: neste mundo dominado pelas trevas do pecado, só mesmo a influência dos servos de Cristo para promover verdadeiras mudanças. Se a igreja de Cristo ela não levar o evangelho, não influenciar o mundo, não haverá mudanças verdadeiras. As pessoas continuarão em suas vidas de pecado, nas suas vidas de mentira, de prostituições, adultérios e afins. Nós devemos fazer a diferença. E como faremos a diferença? Primeiro, sendo testemunhos de Cristo. Como que é isso? Sendo cristão na verdade, no caráter. Ou seja, eu preciso ser exemplo. As pessoas precisam olhar para mim e ver em mim um cristão autêntico. Eu não tenho que fazer coisas que o mundo faz só para eu ficar de bem com o mundo, né? Fazer aquilo que chamam de politicamente correto. Não, eu preciso ter os meus valores cristãos e fazer valer estes valores. Nós devemos falar dos valores cristãos, ensinar os valores cristãos e, mais do que isso, viver os valores cristãos. Nós devemos ser exemplo. Temos que ser sal e luz. Nós, de fato, devemos influenciar o mundo e não ser influenciado por ele. Veja que quantas das vezes a igreja está permitindo que o mundo entre nela, né? Não é assim que acontece. Ou pelo menos não é assim que deveria acontecer, né? Revisando o conteúdo. Número 1. A palavra sal aparece como substância branca usada como tempero, remédio e conservante. Número 2. Dar sabor e preservar os alimentos. Número 3. No reino de Deus, o que se espera do cristão é que seja e viva como luz deste mundo. Número 4. O cristão não pode manter sua vida como luzeiro pela própria força, mas por intermédio do Espírito Santo que o fortalece. Número 5. Como luz, o cristão deve brilhar na família, na escola ou na universidade, no trabalho e em toda a sociedade. Nós devemos, a cada dia mais, ser o sal da terra, luz do mundo. Porque somente quando nós somos o sal da terra e luz do mundo, nós fazemos a diferença. Então nós devemos ser um sal integral, que é um sal íntegro, que tem todos os minerais, que tem todos os nutrientes, que tem tudo. E não ser sal grosso, né? Que, bem da verdade, o sal grosso, ele não sabe falar, ele é grosso, né? No falar, no tempero ele é grosso. Ele não sabe falar com ninguém, ele é um estúpido e só vive na carne. Então que nós venhamos ser sal da terra e luz do mundo, mas um sal integral e uma luz que não seja a nossa própria luz, mas que seja a luz de Cristo resplandecendo em nós, que seja o Espírito Santo fazendo a diferença em nós, que toda a nossa luz seja refletida da parte do Senhor, que venha da parte de Cristo, que venha para nós, o Espírito Santo venha encher os nossos corações e assim nós venhamos refletir esta luz do Espírito Santo e não a nossa própria luz, porque a nossa própria luz, ela não é uma luz que fará a diferença. Então nós temos que ter boas obras para que as pessoas assim glorifiquem a Deus. Temos que fazer verdadeiramente, ser sal da terra e luz do mundo, ter temperança, saber falar com um e com o outro, conservar o alimento, né? Nós, o sal, ele faz toda a diferença. Uma outra questão, por exemplo, o sal ele dá sabor e ele não pega sabor de ninguém. Você nunca vai experimentar o sal e ele estará com gosto de cenoura, por exemplo. Mas a cenoura pode ficar com gosto de sal, por exemplo. Ou seja, o sal ele dá sabor, ele não pega sabor de ninguém. Assim também precisa ser a igreja. A igreja ela precisa dar o sabor e não pegar o sabor de ninguém. As pessoas precisam ter na igreja um ponto de referência. A igreja de Cristo ela tem
que ser uma referência para o mundo e não o contrário. Para que o testemunho da igreja e até mesmo os testemunhos de cada um de nós que formamos a igreja seja edificante, que as pessoas sejam edificadas pelo nosso testemunho, né? Para que nós venhamos verdadeiramente ser sal da terra e luz do mundo, e que nós venhamos a cada dia mais ser sal integral e não ser sal grosso, né? Que nós venhamos ter uma vida verdadeiramente íntegra no Senhor, que nós venhamos resplandecer a luz de Cristo, que nós venhamos resplandecer a luz que o Espírito Santo nos traz, e que nós venhamos a cada dia mais falar da palavra, que é também luz para os nossos pés, que nós venhamos a cada dia mais ser sal da terra para temperar, para conservar, para dar sabor, e também ser luz do mundo, para que nós venhamos também fazer a diferença e clarear, fazer com que as pessoas vejam as nossas obras, ver e glorifiquem a Deus, né, claro, e ver o ensinamento da palavra, que nós devemos ser a luz do mundo, para que as pessoas compreendam que elas não estão presas em sistemas religiosos, não devem ficar presas a sistemas religiosos, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos esclarece, ela nos traz luz, e que nós venhamos também passar essa luz verdadeiramente às pessoas, para que elas assim glorifiquem a Deus e aceitem a Cristo como o único e suficiente Salvador de suas almas. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!